Se você pudesse escolher o sexo do seu filho, evitar que ele nascesse com problemas de saúde, decidir inclusive que esse filho seria somente seu e até congelar o embrião para que ele viesse ao mundo no momento mais oportuno da sua vida profissional, você lançaria a mão de toda a tecnologia existente para manipular com o máximo de perfeição o nascimento dessa criança? Você acha isso certo ou errado? Apesar da ciência estar avançando a passos largos para permitir a escolha até de características físicas do bebê, essa evolução esbarra na ética médica e na regulamentação que cada país estabelece para a reprodução humana assistida. Como está a regulamentação no Brasil? É sobre isso que nós vamos conversar com Heloísa Helena Barbosa, professora da UERJ, pesquisadora e consultora na área de Direito Civil, Biodireito e Bioética. Heloísa, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Você tem uma longa carreira na área acadêmica e jurídica. Como é que você percebe a mudança jurídica desses fatos que são relacionados à reprodução assistida ao longo dessa trajetória sua? Bom, eu percebo que esse fenômeno, digamos assim, da utilização das técnicas de reprodução assistida, eles já estão ocorrendo no mundo inteiro desde meados do século passado. E no Brasil, embora eles já estejam também sendo utilizadas essas técnicas há algum tempo, só agora que eu acho que realmente está sendo percebida a importância e a revolução jurídica que essas técnicas promovem, né? A legislação brasileira ainda é muito acanhada a respeito, a legislação a que eu me refiro, as normas no sentido formal, de leis mesmo, e eu acho que só agora é que nós estamos percebendo, embora já haja estudos já há algum tempo, alguns estudiosos, alguns pesquisadores vêm trabalhando com isso. Então você sente que de um tempo para cá as ações judiciais em torno desse assunto começaram a crescer? Será que isso é um reflexo de ampliação do acesso dessas tecnologias e com o decorrer do tempo questionamentos vão sendo feitos? Qual é a demanda que você começa a perceber aí? Olha só, ações judiciais propriamente ditas, nós temos muito poucas. Porque essas técnicas, agora é que elas estão entrando no Sistema Único de Saúde, no SUS, quer dizer, não tem muito tempo e elas são mais desenvolvidas por clínicas particulares. É um procedimento caro e normalmente não chegam muitas questões ainda aos tribunais. Eu acredito que com a divulgação cada vez mais crescente, inclusive foi objeto de algumas novelas já de televisão, a utilização dessas técnicas, e também com a própria questão feminina, a questão de fertilidade dos casais, a liberação de outros arranjos familiares, que estão, digamos assim, popularizando a utilização dessas técnicas. Então, em termos de ações judiciais, eu creio que ainda não temos nada de um número significativo. Mas estudos, nós já temos alguns estudos estão sendo desenvolvidos, principalmente no meio acadêmico, né? Então, só para a gente poder mapear, onde é que a lei entra nesse assunto aí? A gente está falando de direito civil, a gente está falando de constituição de uma família, a gente está falando do direito de uma criança ter um pai, do direito de um pai não querer que essa criança conheça a mãe. Onde é que se esbarra aí essa questão legal? Se esbarra porque no momento em que as técnicas de reprodução, elas alteram toda a estrutura tradicional da família, no sentido da forma de composição dessa família. Como você diz, você hoje pode ter um homem tendo um filho sozinho, basta que ele consiga uma mãe substituta para gerar o filho que é geneticamente dele. Você pode ter... E hoje no Brasil isso é permitido? A barriga de aluguel, como se diz? É permitido, bem entendido. A lei não regulamenta. A melhor lei, entre aspas, que nós temos regulamentando a utilização dessas técnicas é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi o ano passado, quer dizer, data 2010, perdão, ela foi revista e é a norma mais completa que nós temos. Em termos jurídicos, propriamente dito, de lei formal, nós temos o Código Civil Brasileiro e tem um artigo que tem 3 incisos, que são 3 pequenas disposições tratando das técnicas de reprodução de uma forma não muito técnica, quando trata da presunção de paternidade dos filhos havidos do casamento, nascidos do casamento. E é só o que nós temos. Nós temos, paralelamente, nós temos 14 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara, para tentar regulamentar as técnicas que têm um alcance que às vezes a gente não dimensiona
a gama de problemas que surgem com a utilização dessas técnicas. Desde, como você falou, de ter uma criança nascida de uma única pessoa, o direito da criança conhecer seu genitor genético, né, no sentido seu pai ou sua mãe genética, como fica o registro de nascimento dessa criança. Essa, especificamente, é uma questão muito delicada, né? Porque na medida em que há, por exemplo, um doador, esse doador tem o direito a permanecer desconhecido, né? E a criança, por um outro lado, tem esse direito de vir a conhecer o seu progenitor, ou seja... O que tem havido é o seguinte, tem havido uma separação entre a ideia de pai, né, e de mãe, que é muito mais do que ser um genitor, né, da chamada identidade ou origem genética. Isso já há trabalhos no meio acadêmico defendendo essa distinção, no sentido de permitir ao filho conhecer a sua origem. Quem é meu pai ou quem é minha mãe, principalmente para efeitos de tratamentos médicos, por exemplo, né? Agora, isso não significa que esse genitor, masculino ou feminino, que ele venha se tornar pai ou mãe dessa criança. E eu constatei, inclusive, que há um projeto de lei que assegura o direito a se conhecer a denominada origem genética, exatamente para, de um lado, resguardar o direito do doador ao anonimato e, de outro, né, tentar compor esses dois direitos que estão em questão, o direito ao anonimato e o direito da criança a saber sua origem. Mas isso é um projeto de lei, o que existe realmente são trabalhos acadêmicos e eu penso que se os tribunais já se manifestaram com relação a essa possibilidade de você saber a sua origem genética em caso de adoção. Ora, se isso foi permitido no caso de adoção, sem desfazer a adoção, percebe? Quer dizer, exatamente mantendo essa distinção entre a paternidade, maternidade e origem genética. Se foi permitido isso no caso de adoção, por que não adotar o mesmo critério para o caso de utilização de doador? Complicado, né? Quer dizer, na verdade, encerra-se, na medida em que se tiver, no momento que se tiver uma lei falando disso, não se encerra a polêmica, né? Você continua discutindo isso interminavelmente. Possivelmente, né? Vai estar sempre se visando o direito de um ou de outro. Agora, como é que está isso fora do Brasil? Olha, você tem alguns países que já regulamentaram as técnicas de reprodução assistida e as leis são bastante diferenciadas, porque você até me perguntou qual seria o âmbito maior de alcance dessas questões, é mais o âmbito do direito de família e sucessões. Tá? E em alguns países, como a Itália, como a Alemanha, como a Espanha, tem alguns países que já regulamentaram. E o que você percebe é que há alguns países que são mais restritivos quanto ao tipo de técnica que pode ser utilizado e os efeitos jurídicos, e outros que são mais liberais. Eu penso que o Brasil tem uma norma constitucional que assegura o direito ao planejamento familiar. E nessa linha, dentro desse planejamento familiar, está o direito à utilização dessas técnicas, através da lei de planejamento familiar. Quer dizer, o Brasil tem uma situação que me parece muito peculiar, porque há uma regulamentação maior que assegura, digamos, o atendimento dessas técnicas. O que não significa que poderá se fazer tudo. E né? que tem sido utilizado, inclusive, para casais que querem fazer esse tratamento através do Sistema Único de Saúde, por exemplo, e que muitas vezes recorrem a essa abertura. Porque, veja só, a utilização dessas técnicas, né, muitas vezes, eu acho que a impressão que se tem é que caminha muito assim, vamos ver qual é o momento mais adequado para ter o filho, vamos escolher, entre aspas, o nosso filho, etc. Mas, na verdade, as técnicas, elas socorrem as pessoas que não podem ter filhos. Entende? E não poder ter filhos não é privilégio de nenhuma classe social. Né? Ao contrário, eu penso até que as classes menos favorecidas, como tem sido chamado economicamente, né, elas têm muitos problemas de infertilidade. E é por essa razão, e exatamente porque existe um direito constitucionalmente assegurado ao planejamento familiar, que essas classes têm que ter acesso. Houve uma portaria do Ministério da Saúde que regulamentou a utilização dessas técnicas pelo SUS. Depois essa portaria foi suspensa, porque foi ser reexaminada a questão. O prazo de suspensão acabou e a coisa ficou meio assim indecisa, né? Não decidida em termos, eu não sei lhe precisar exatamente em que locais estão fazendo, se estão fazendo ou se continua suspenso, porque isso, como não é lei, isso foi uma norma administrativa, está nas mãos do Ministério da Saúde decidir a implementação efetiva
dessas técnicas no SUS. Que envolve também questão de orçamento, enfim. Agora a gente está no momento de discussão do novo Código Civil, né? Você já falou um pouquinho como é que aparece hoje isso na legislação brasileira. Com o novo Código Civil, alguma perspectiva de mudança? Olha só, o novo Código Civil, né, que é o que está em vigor e entrou em vigência em 2003, é exatamente a lei que contém esses 3 pequenos incisos que trata dessa questão. Tá? E como eu lhe falei, ele trata para os casais casados, é uma presunção de paternidade. Não é uma boa lei, não é uma boa norma, deixa muitas, eu diria que deixa a totalidade das questões pendentes em aberto. Portanto, eu acho que deveria haver uma modificação, não propriamente do Código Civil. Eu acho que as técnicas de reprodução assistida, exatamente pela amplitude de questões que estão envolvidas, ela teria que ter uma legislação específica, de que é exemplo um dos projetos de lei que está na Câmara, que é o 1184, que ele se propõe a regulamentar, se não todas, mas boa parte das questões que envolvidas na reprodução assistida, que vão desde o controle das clínicas, né? Tem que haver um controle sanitário em termos legais, não só administrativos, né? Como poderia ser feito pela Anvisa, mas também quem é o pai, quem é a mãe, as consequências, por exemplo, o que fazer com os embriões congelados que não são, por exemplo, utilizados para pesquisa. O número de questões é muito grande. Né? As responsabilidades perante o cuidado com esses embriões congelados, o que fazer com eles, o que fazer com as mães substitutas. Porque, por exemplo, o Código Civil não trata da questão da gestação de substituição, em momento algum. E os projetos de lei, o que nós vemos num exame, num comparativo dos projetos que estão em tramitação, é que alguns negam a possibilidade, proíbem a gestação de substituição. Quando e outros permitem. A gestação de substituição é a barriga de aluguel. É a barriga de aluguel. É a barriga de aluguel. Quer dizer, enquanto uns projetos permitem, outros vedam, diz que é proibido. Há grandes divergências nesses projetos. Quer dizer, o que nós podemos perceber é que essas questões não estão pacificadas. Inclusive, há pelo menos dois requerimentos de deputados para que haja audiências públicas para se debater o assunto. Bom, essa questão da barriga de aluguel, que me parece bem polêmica, que já foi tema de novela, que sempre foi muito falada, até essa questão da ética, isso é uma discussão contínua na sociedade brasileira. Agora, eu queria me aprofundar um pouquinho, já com você, sobre a legislação referente a congelamento de doação de esperma, congelamento de óvulos, enfim. Como é que isso está funcionando hoje no Brasil e até onde que a gente pode legalmente acontecer? Porque me parece que em outros países isso já vai bem à frente do Brasil, né, Maria Helena? A gente volta falando disso então no próximo bloco. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre regulamentação da reprodução assistida no Brasil. Com a gente no estúdio, Heloísa Helena Barbosa, professora da UERJ, pesquisadora e consultora na área de Direito Civil, Biodireito e Bioética. Bom, Heloísa, a gente estava conversando no final do bloco anterior sobre a questão do congelamento, que inclusive ganha fôlego com a discussão da questão das células-tronco também, né? Das células-tronco embrionárias. O que se tem hoje para se debater, para se discutir isso judicialmente, sobre esse doador, os direitos do doador, enfim, até onde se pode utilizar essa tecnologia legalmente no Brasil? Veja só, para a gente encaminhar o raciocínio, os embriões que são utilizados para retirada de células-tronco, eles são fruto de reprodução assistida, melhor dizendo, da técnica de fertilização in vitro, que é o conhecido bebê de proveta, né? Que ficou mundialmente conhecido como bebê de proveta, que é aquela técnica em que a junção do espermatozoide e do óvulo se dá em laboratório, digamos assim, de maneira muito simples. O que acontece? E essa questão já está parcialmente encaminhada quando se trata da possibilidade de utilização desse material, melhor dizendo, desses embriões, pela lei de biossegurança, que foi aquela que foi discutida no STF, etc., que poderá haver utilização desses embriões que sobram, digamos assim, dessa técnica, desde que haja autorização dos genitores. O que há em discussão? Quem são os genitores?
né? Quando você tem as chamadas técnicas homólogas, são os pais genéticos daquele embrião. Mas você pode ter técnicas heterólogas, né? E essa definição, eu estou dando um exemplo só de discussão, essa definição de genitores fica meio estranha, porque na realidade, se houve um doador, o genitor, em termos genéticos, provavelmente dito, é um terceiro, que foi um doador. Quer dizer, isso, em termos, se você começa a juntar as questões, você tem várias questões. Por exemplo, o que fazer com embriões que estão congelados e que o casal se separou? Né? Quer dizer, o que fazer? Eu te lanço essa pergunta de volta, porque realmente é uma situação, é mais um motivo para briga depois da separação. Né? E veja o seguinte, o que nós temos que dar uma regulamentada nisso, como eu já me referi, é a resolução do Conselho Federal de Medicina, que diz que na hora que o casal dá autorização para a realização da técnica, já deve dizer o que vai fazer. Mas isso que eu digo, isso a rigor não é uma lei, entende? Isso tinha que ser uma orientação. É uma orientação, a rigor é uma norma de ética médica, de comportamento médico, que tem, como eu tenho defendido, isso aí é um ponto de vista pessoal meu, isso tem uma natureza administrativa no máximo, mas que não resolve uma briga de família, digamos assim. Né? Quer dizer, se o casal se separa, se um dos, por exemplo, se um dos integrantes do casal morre, né? O outro pode utilizar esse embrião. Acabou de acontecer isso há pouco tempo atrás, né? Entendeu? O problema é o seguinte, o Código Civil diz que pode. Desculpa até te voltando até, teve um caso recente de uma menina que engravidou, né, utilizou um esperma congelado do marido que teria morrido de câncer um pouco antes, e isso acabou sendo abalizado por alguma brecha. Porque veja o seguinte, dessas resoluções do Conselho. O Código Civil diz que a mulher casada pode usar o sêmen do marido, quer dizer, ele não diz expressamente isso, mas é nessa linha de interpretação. A mulher casada que tem o sêmen do marido congelado, ela pode se inseminar depois de morto o marido, tá? Mas não dá prazo, a lei não dá prazo. A mesma coisa poderia ser feita com os embriões. O problema é esse, é a família do falecido, seja ela ou ele, né? A família pode impedir? Essas coisas não estão ditas. E se o falecido não tiver dito nada? O que tem se entendido é que já para a utilização post-mortem deveria haver uma autorização em vida, uma previsão, entendeu? Do que se fazer, quer seja com material biológico congelado, quer seja com embrião congelado, o que vai se fazer se houver a dissolução do casal. E veja bem, eu insisto nisso, o que o Código Civil trata é de casal casado. Não fala, por exemplo, de companheiros. União estável. Não fala de união estável. Entendeu? Então, agora estão falando da união estável, porque me parece também que essa legislação ela vai se transformando com a mudança de legislações outras, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em união estável homoafetiva, né? Falando em presunção de paternidade, falando em todos esses direitos que você já trouxe aqui pra gente, o que mudou com aquela decisão do Supremo com relação à união estável homoafetiva, com relação a essa possibilidade de reprodução assistida? Olha, mudou muita coisa. Primeiro porque, digamos assim, o que o Supremo Tribunal Federal disse é que são legítimas, digamos assim, as uniões homoafetivas, né? E aí vem uma pergunta que está em aberto também, porque a lei não prevê a união homoafetiva. Você vai aplicar o que existe para a união estável, você vai estender as uniões homoafetivas. Não há regulamentação das técnicas de reprodução assistida para união estável, porque, como eu disse, a rigor da lei, a lei trata dos casais casados. É claro que nós vamos nos basear na Constituição para permitir a esses casais também a utilização das técnicas. E se os casais heterossexuais podem se valer dessas técnicas, por que não os homossexuais? Quando a resolução do Conselho Federal de Medicina, que eu lhe falei, ela foi revista em 2010, houve um alarde muito grande, dizendo agora está tranquilo que os homossexuais podem usar. A resolução não fala em casais homossexuais ou homoafetivos, ou seja lá que nome se dê. Tá? Ela diz que qualquer pessoa, que aliás vem na linha da lei de planejamento familiar, que diz que o direito à reprodução é um direito do casal, do homem e da mulher. Quer dizer, nessa medida, embora a resolução do Conselho Federal de Medicina não seja expressa, eu não vejo como impedir, de alguma maneira, até com base constitucional, que esses casais lancem mão das técnicas para terem seus filhos. Agora, me parece que o Brasil está dormindo no ponto nessa questão judicial mesmo,
quando se refere à reprodução assistida e essa questão da fertilização? Porque, primeiro, por conta de tudo isso que a gente já colocou aqui, né? E porque a tecnologia está avançando muito rápido. Muito. Né? E hoje, por exemplo, uma das questões que no meu levantamento, das minhas pesquisas, eu achei assim, que parecia uma coisa bem polêmica, é a questão de área de abrangência de um determinado doador. Me parece ter uma regulamentação especial, especialmente dedicada a isso, do Conselho Federal de Medicina, que fala que o material de um mesmo doador só pode ser utilizado X vezes, se não me engano, 5 vezes a cada 1 milhão de habitantes daquela região. Ou seja, porque esses futuros seres que dali, né, vão nascer, eles podem se encontrar e isso pode dar um problema no futuro. Ou seja, já está se popularizando a esse ponto e a lei ainda não está acompanhando, né? Não, a lei não prevê nada. No Brasil, que eu digo, o Brasil, a sua expressão é muito boa, está dormindo, porque conforme eu pesquisei, nós estamos há 13 anos com essa legislação, que é que eu digo, não basta uma norma ou alteração do Código Civil para resolver isso. Tem que ter uma lei específica, porque aqui na nossa conversa mesmo, nós já levantamos vários assuntos, vários temas que têm que ser regulamentados, né? E essa preocupação do doador, ela é tão mais séria, porque o que se quer evitar? Quer se evitar a possibilidade de incesto. Porque se numa mesma região, o mesmo homem ou uma mesma mulher, ela faz inúmeras doações, o que acontece? A possibilidade desses filhos, né, ainda que não sejam dessas pessoas que foram geradas com material genético desses doadores, que eles venham a se casar, por exemplo. E o incesto, ele medicamente, o casamento de pessoas de sangue muito próximo pode dar problema de saúde. Essa que é a verdade. Se traduzindo de maneira muito simples. Não é só cultural, né? Não. Existe uma questão genética. Existe uma questão genética, entendeu? E o que acontece? Isso a preocupação é tão mais grave porque já ocorreu, inclusive de médicos, inclusive há casos já nos Estados Unidos, etc., de médicos que eles usavam o sêmen deles para inseminar as pacientes. Quer dizer, isso além de ser um comportamento ético totalmente reprovável, chocante, tem esse problema. Você vai sair, quer dizer, se uma determinada pessoa um casal vai a uma clínica e outro também vai, eles possivelmente estão na mesma área, embora haja um deslocamento, eles estão na mesma área. Então, o que se quer evitar, que é um tabu cultural no mundo ocidental, de maneira geral, eu acho que no mundo inteiro, é o problema do incesto, de casamento. Mas vai além do tabu, né? Vai muito além do tabu. Quer dizer, muita gente acha que são razões exclusivamente morais. Não. Existem problemas médicos de casamento de sangue muito próximo. Tanto assim que o casamento de tio com sobrinha, que a lei brasileira permite, depende de um atestado médico de que aqueles tio e sobrinha podem casar. Bom, agora você trabalhando nessa consultoria jurídica relacionada à bioética, deve ter visto alguns casos interessantes aí, né, Heloísa? O que mais te chocou até hoje, assim, ou mais te impressionou? Porque é sempre algo novo, né? Que deve aparecer para vocês. Olha, o que mais me choca são casos até que não são propriamente do Brasil. São casos, por exemplo, aliás, já houve até um caso no Brasil. O casal que quer ter um filho, ele quer ter um filho normal e normalmente ele quer ter um filho só, tá? Acontece que é muito comum, principalmente na fertilização in vitro, que haja gravidez múltipla. Então já houve abandono de criança em hospital, do filho quando nasce mais de um, às vezes com defeito, entre aspas, eu acho horrível essa expressão, mas é o que é. Se o filho não sai exatamente como os pais queriam, ou planejaram, ou sonharam, já houve abandono de criança em hospital, do bebê em hospital. E a responsabilização desse casal. Claro, porque foi muito boa essa sua observação, porque na medida em que a Constituição assegura o direito ao planejamento familiar, esse direito tem 2 fundamentos, tá? Que é o princípio da dignidade da pessoa humana e a chamada paternidade responsável. O pai e a mãe, quando engendram um projeto parental, eles são responsáveis pelos filhos que vierem a ter. Eles têm conhecimento dessa possibilidade, né? Exatamente. Agora, eu acho muito cruel você fazer um procedimento para depois abandonar o bebê no hospital porque ele é doente. Já houve casos, por exemplo, nos Estados Unidos, de que abandonaram porque a criança era doente. E aqui porque, eu só queria um filho, tem 2, deixam aí. Isso é o que mais me choca, isso é vida real, isso não é digamos assim, caso engendrado, exemplo
abstrato para você trabalhar juridicamente, entendeu? Porque você problematiza algumas situações hipotéticas para poder discutir o tema. Mas isso não, isso infelizmente é verdade. Eu acho que isso para mim é o pior. E uma outra coisa também que me incomoda muito, mas no Brasil está proibida, e pelo Conselho Federal de Medicina e na maioria dos países também, é a chamada redução embrionária. Exatamente nos casos de gravidez múltipla, seria você matar os embriões no útero para que não houvesse um risco para a mãe numa gravidez de muitos fetos, entendeu? Quer dizer, eu acho que isso aí é um problema que o mundo inteiro tem rejeitado eticamente, e eu acho isso o seguinte, se é para fazer, é para ter, entende? Quer dizer, assumir os riscos, assumir os riscos, assumir os contras. Assumir os riscos, né? Isso para mim, mas mais de tudo, como a redução embrionária está proibida, essa não me preocupa muito, porque isso é responsabilidade do médico, né? De, por exemplo, não implantar mais embriões do que é o recomendado, que são até 4. Dependendo da faixa etária, né? Dependendo da faixa etária, etc, etc. Agora, para mim, o pior é isso, são os bebês que nascem e são abandonados pelos pais porque não estavam de acordo com o projeto. Isso, para mim, é desumano. Isso num projeto de vida, um projeto de família comum, natural, já é duro, esdrúxulo, né? Já é Quanto duro mais num projeto programado isso. como esse, né? Que se investe tanta energia, tantos recursos, inclusive, na formação de uma família e, de repente, finalizar dessa forma. E eu acho que você falou, para mim, a palavra-chave, entendeu? A responsabilidade. Os pais são responsáveis pelos filhos que têm. Quer sejam filhos naturais, quer sejam filhos fruto de reprodução assistida, quer sejam filhos adotivos. Enfim, os pais têm responsabilidade pelos seus filhos. Luísa, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Acho que dúvidas judiciais a esse respeito sempre existirão. Enquanto houver a evolução da ciência, a justiça vai ter que caminhar junto. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você que acompanhou o nosso programa. Amanhã, o Sala de Convidados debate a reprodução assistida e saúde, com a apresentação de Renato Farias. E você também pode participar. Entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br, para enviar perguntas e comentários, ou ligue para 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A gente se vê na próxima semana. Até lá!